Sebastião Solimenes. O tema: será que Deus considera você importante? O irmão é da Congregação Primavera de São José do Rio Preto. Vou repetir o tema que o irmão Sebastião vai falar. Será que Deus considera você importante? Vamos ouvir. Em algum momento já passou na sua cabeça que Deus não existe? Ou até que Ele possa ter um interesse pelo universo, mas que Ele não está disposto em desenvolver uma relação achegada com você ou comigo? Bem, infelizmente existem pessoas que pensam assim. Mas existem muitas coisas ao nosso redor, no nosso dia a dia, que comprovam o interesse de Deus pela humanidade. Um exemplo prático e muito amoroso é o planeta Terra, a casa que Jeová Deus nos deu. Certos astronautas disseram que, ao olhar do espaço para a Terra, aquela cor azulada, com nuvens brancas, tornava a Terra o melhor lugar para desejar estar. O resto era tudo apagado, tudo opaco, né? Mas a Terra, nosso lar, era desejoso para eles. Também a revista Science News, ou Notícias de Ciência, ela afirmou: parece que tais condições determinadas e precisas nunca poderiam ocorrer por acaso. Até mesmo alguns cientistas que zombam de quem tem fé, eles depositam fé na precisão das leis universais da física. Bem, mas será que precisamos ter muito estudo, né? Será que precisamos nos tornar astronautas para ter essa visão do interesse de Deus pela humanidade? Não. Podemos fazer o que está escrito em Isaías 40:26, que diz: ergam os olhos e vejam quem fez essas coisas. Também Paulo, inspirado por Espírito, em Romanos capítulo 1, versículo 20, ele disse que as qualidades invisíveis de Deus, ou seja, seu poder eterno e divindade, são claramente vistas na criação desde o princípio. Se nós fizermos isso, com certeza nós vamos ver o interesse de Deus e o propósito dele para com a humanidade. Outra lei que revela o amor de Deus para com a humanidade é o poder que ele nos deu de procriar, nos tornar muitos sobre a terra, gerar vidas. Tão importante quanto as leis da física, também existe a lei moral de Jeová. Essa lei, quando ela é desconsiderada, pode criar muitos transtornos. Vamos ler Romanos, capítulo 1, do 26 ao 30, por favor? Romanos, capítulo 1, do 26 a 30. Diz assim: é por isso que Deus os entregou à paixão desenfreada e vergonhosa, pois tanto as mulheres, entre eles, trocaram o uso natural de si mesmas por outro contrário à natureza, como também os homens abandonaram o uso natural da mulher e ficaram violentamente inflamados de paixão uns pelos outros, homens com homens, praticando o que é obsceno e recebendo em si mesmos a plena punição pelo seu erro. Como não quiseram reconhecer a Deus, Deus os entregou a um estado mental reprovado para fazerem coisas que não deviam fazer. E
e eles estavam cheios de todo tipo de injustiça, impiedade, ganância, maldade, cheios de inveja, assassinato, briga, engano e malícia, eram cochichadores, caluniadores, tinham ódio de Deus, eram insolentes, arrogantes, presunçosos, inventores de coisas más, desobedientes aos pais, sem entendimento, desleais nos acordos, desnaturados e sem misericórdia. Percebeu que Paulo falou isso tudo no passado, né? Eles eram, né? Porque no versículo 28, quando o Espírito inspira Paulo a dizer Deus os entregou a um estado mental reprovado, já é a condenação dessa situação, né? Deus não aprova isso. Segundo, a maior irrepreensível violação das leis de moral que Jeová não suporta é a hipocrisia na religião. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, nos alerta, diz que as pessoas teriam uma aparência de devoção a Deus, mas rejeitariam o poder dessa devoção. E ainda nos admoesta, ou nos instrui, afastai-vos deles. Deus tem a intenção de tornar a lei moral igual à lei da física. Essa é a intenção de Jeová desde o princípio, que as suas leis sejam cumpridas. Analisando as leis da física e a lei da moral que Jeová deu à humanidade, restam então duas perguntas. Na verdade, é uma. Deus dá atenção a cada pessoa? Agora, a segunda pergunta eu quero que vocês façam para vocês mesmos, né? Deus dá atenção a mim? Bom, Atos, capítulo 17, versículo 26 e 27, diz que apesar de o homem estar tateando, procurando por Deus, ele não está distante de cada um de nós. Além disso, Deus deu seu Filho, que por amor provou a morte por cada um de nós. Por Jesus ter se sacrificado por todos, ele comprou a humanidade que tinha sido vendida ao pecado. Então, por ele ter comprado a humanidade, ele recebeu o direito de julgar os homens. Vamos ler João 5, 27 a 30? João 5, capítulo 25, do 27 ao 30. Se todos acharam, diz. E deu a ele autoridade para julgar, porque ele é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isso, pois vem a hora em que todos os que estão nos túmulos memoriais ouvirão a voz dele e sairão. Os que fizeram coisas boas para uma ressurreição de vida, e os que praticaram coisas ruins para uma ressurreição de julgamento. Não posso fazer nenhuma única coisa de minha própria iniciativa. Assim como ouço, eu julgo, e o meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. É como se fôssemos réus em um tribunal, só que não é um tribunal comum, humano, imperfeito, é o maior e o mais perfeito tribunal da terra. Esse tribunal, ele vai julgar os nossos corações de forma perfeita. Mas devido à nossa imperfeição, nós podemos ter sentimentos que possam nos desviar da percepção de que somos importantes para Deus. Nós podemos pensar, já cometi muitos erros, já cometi muitos pecados, eu não tenho jeito, eu não vou ter um bom julgamento, Jeová não se interessa mais por mim devido às minhas falhas. Engana-se, meus irmãos, amigos e presentes. É reconfortante saber que Jeová não olha para nós, para cada um de nós, como nós mesmos olhamos, como nós mesmos nos julgamos, não. Sabe como ele olha para nós?
Ele já consegue ver a nós, cada um de nós, com o sacrifício resgatador de Jesus sendo aplicado lá no novo mundo. O que eu serei lá? Ele consegue me julgar por isso. Ele julga você já com o benefício desse sacrifício recuperador de Jesus. Não é maravilhoso saber disso? Que Jeová não olha diretamente para nossos erros, mas sim como nós seremos? Com certeza, né? É por isso que o salmista, no Salmo 51, pôde expressar: segundo a abundância da sua misericórdia, extingue de mim, ou elimina as minhas transgressões. É muito bom saber isso, não é verdade? Então, sendo assim, se algum erro do pecado comece a atrapalhar você, na confiança de sermos importantes para Jeová, lembre-se da ilustração do filho pródigo, em Lucas capítulo 15. Recobre os sentidos, assim como ele fez, recobre os sentidos, arrependa-se e retorne ao proceder direito dos olhos de Jeová. Assim como o filho pródigo foi aceito pelo Pai, nós, se tivermos essa postura de voltar aos padrões morais de Jeová, Ele também nos aceitará de volta, com grande amor. Tenha certeza, irmãos, que será um prazer para Jeová ter a cada um de nós como amigo, né? Como sendo uma pessoa importante. Salmo 103 diz que Jeová, ele sabe de onde nós somos formados, né? Ele mesmo formou, ele sabe que nós somos pó. Também diz que ele nos põe tão longe de nossas transgressões como o nascente é de cá, né? O nascente é do poente, né? Então, Jeová não está preocupado quando nós erramos e nos arrependemos. Ele te acha importante, ele quer que se arrependa, né? E que volte para ele. Vamos considerar Isaías 1:18? Isaías, capítulo 1, versículo 18. Diz assim: venham, pois, e resolvamos as questões entre nós, diz Jeová. Embora os seus pecados sejam como o escarlate, serão tornados brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o pano carmesim, se tornarão como a lã. Agora, abram em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 15 e 16. 1 Timóteo 1, 15 e 16. Diz assim: esta declaração é digna de confiança e merece total aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Desses, eu sou o principal. Mas me foi concedida misericórdia para que, por meio de mim, com o principal caso, Cristo Jesus pudesse demonstrar toda a sua paciência, fazendo de mim um exemplo para os que vão depositar fé nele para obter vida eterna. Será que quando Paulo escreveu essas palavras para Timóteo, ele esqueceu de seus pecados? Não. Ele se concentrou no que disse Isaías 1:18, o poder, a misericórdia de Jeová em apagar os pecados, ficarmos brancos como a neve. Faça isso também. Concentre-se na misericórdia de Jeová. Ele está ansioso para recebermos ao seu favor, ao seu lado, dignos de cumprir tanto suas leis físicas como suas leis morais. E se você estiver passando por uma fase de desânimo, depressão, que é grave, né? Estiver passando por uma situação financeira ruim, né? Mas mesmo assim você continua buscando a orientação de Jeová. Irmãos,
O amor de Jeová para com os que o buscam incessantemente, mesmo sofrendo provações severas, esse amor, ele não tem como ser expresso. Não tem como nenhum ser mortal chegar na tribuna ou falar para vocês na sua casa, ou vocês mesmos, ou nós mesmos entendermos o que é esse amor. Mas tem um texto que dá para a gente ter uma ideia, né? Romanos 8, 38 e 39. Vamos ler? Diz assim: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem governos, nem coisas presentes, nem coisas por vir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Conseguiu achar uma forma de medir esse amor de Jeová por cada um de nós? Não tem jeito, né? Mas para entendermos a Deus e aos seus modos, precisamos da ajuda dele. E ele tem nos ajudado. Uma das ajudas que Deus deu para nós entendermos um pouquinho do seu interesse pessoal por cada ser humano, por cada um de nós, é a provisão da ressurreição. Para ressuscitar alguém, Deus precisa conhecer a pessoa em todos os pormenores, para que seja de fato a mesmíssima personalidade quando ela for levantada no novo mundo. Então seria restabelecer sua aparência, restabelecer suas tendências herdadas, porque isso molda cada um de nós, a influência que o ambiente em qual vivemos faz nos tornar, né? Também a experiência que nós tivemos durante toda a vida, toda a nossa memória, e além disso, a nossa cadeia genética, o DNA. Jeová, através da ressurreição, ele prova que ele conhece minuciosamente, nos mínimos detalhes, você, eu, cada um de nós. Não é maravilhoso? Bem, o nosso misericordioso Deus, se não bastasse isso, ele escolheu alguém para proceder essa ressurreição. Quem vai fazer essa ressurreição? O próprio Jesus. Ressuscitou várias pessoas já adormecidas na morte, presenciou os sentimentos que isso causou às pessoas ali, aos parentes, e além disso, ele próprio foi ressuscitado. Haveria melhor interesse em cada um de nós para demonstrar isso? Jeová poderia fazer isso diretamente, estralando os dedos, mas não, escolheu alguém que já tenha experiência sentimental, né, para fazer isso para nós. Dessa forma, pelo interesse de Deus por cada pessoa, ele providenciou meios para que nós conhecêssemos a ele e aos seus propósitos. Jesus disse aos discípulos que eles podiam conhecer a verdade. Vamos ver? João 8, 31 e 32. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Diz assim: então Jesus disse aos judeus que acreditaram nele: se vocês permanecerem nas minhas palavras, são realmente meus discípulos. Vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Por que Jesus podia dizer isso? Primeiro, porque ele viveu com Jeová no céu, ele sabia que tinha verdade, não é? E também ele sabia que o propósito que ele estava aqui na terra era verdadeiro, ele já tinha comprovado isso, né? Então, assim como os apóstolos e discípulos podiam conhecer a verdade e Jesus através das escrituras hebraicas, nós também podemos aprofundar esse conhecimento estudando a Bíblia. Então, por ter sido escrita por homens, inspirada
pelo Espírito Santo, a Bíblia, ela se tornou mais terna, né? Mais compassiva, mais realística do que se tivesse sido escrita por anjos, né? Foram pessoas reais que escreveram até dos seus próprios pecados, das suas próprias dificuldades, não é? Quando nós lemos a Bíblia, parece que a gente está vendo um pedacinho do que a gente passa lá, aqueles discípulos e apóstolos. Então, o próprio Jeová, por interesse em você, ele cuidou para que as escrituras sagradas fossem preservadas com todos os seus aspectos. Tudo que ele queria passar para você. E também protegeu as escrituras de inexatidões ou conceitos humanos. Então, se você pegar a sua Bíblia hoje, a tradução do Novo Mundo, revisada, ou até mesmo a outra, alguns preferem procurar o texto na outra e depois vem nessa para ver como é que está, né? Alguns textos mudam as palavras, a gente procura lá na outra. Mas se você analisar o trabalho que Jeová teve em proteger a Escritura para você, não é uma grande prova de que Ele te ama? Bom, e se Deus fez isso por você? Trabalhou muito por anos, né? No nosso tempo, por muitos anos no nosso tempo, né? Como que nós podemos demonstrar gratidão? Bom, imagine-se num diálogo. Imagine que a Bíblia é Jeová conversando com você, e realmente é, né? Imagine no sentido de que é mesmo. Como que você pode ser grato? Usando o outro presente que ele deu para nós, a oração. Converse com Jeová. Então, quando você lê a Bíblia, você medita nela e você conversa com Jeová, você está sendo grato por essa maravilhosa provisão. A Bíblia, irmãos, ela é considerada perfeita, mas no sentido de que dá a quem tem fé e quem dá valor nos presentes de Deus, demonstre o interesse por ela, porque senão ela não tem valor, não é verdade? Se ela ficar lá na estante, né, ela não tem valor. Temos que fazer uso dela. A oração, irmãos, é o meio que nós temos de falar com Deus. Nós precisamos usar esse meio. Através da oração, nós nos achegamos a Jeová. Já viu no trabalho, na escola, né, numa sala de aula, por exemplo, para os jovens, né? Tem vários alunos, 22 ou 25 é o máximo agora, né? Mas já percebeu que aquele que você mais conversa é o que você mais tem afinidade? No trabalho também, né? Aquele que senta do lado da tua mesa é o que você troca a refeição, troca ali as guloseimas diárias. Com Jeová é a mesma coisa. Temos que usar a oração para nos achegar a Jeová. Naturalmente surgem mais perguntas, né? Temos pessoalmente fé de que Jeová se interessa por nós? Cumprirá ele seu propósito? Bem, Jeová Deus, há muito e muito tempo, desde o princípio da criação, tem demonstrado na prática que ele se interessa por nós. E que nós podemos ter fé nele pelas coisas cumpridas. Então, o nosso Criador, ele dá todos os motivos para nós termos fé e precisamos desenvolver a fé. Um exemplo disso foi em 66 da Era Comum, quando Roma, por Sestio Galo, cercou Jerusalém. Jesus tinha predito isso, né? Foi até tema de congresso nosso, né? Há uns tempos atrás. Os israelitas que tinham fé fugiram quando o exército romano saiu. Os que não tinham fé ficaram e morreram. Então, precisamos sobreviver a esse fim tão eminente, irmãos, e precisamos desenvolver a fé. Deus escolheu homens de fé, sempre no Israel antigo. Tanto que Deuteronômio 7, de 7 a 8, diz que Jeová escolheu a nação de Israel por amor a Abraão, que em Hebreus capítulo 11 fala que era um homem de fé. Imagine, Jeová escolheu uma nação por causa de um homem de fé. Então, vou tentar ser um homem de fé, né? Quando Jesus estava na terra, irmãos,
ele escolheu a dedo aqueles que iam fazer parte dos 144 mil que iam reinar com ele no céu. Com o passar do tempo, nos últimos 1900 anos, a aprovação desses homens que compõem os 144 mil tem demonstrado que eles serão homens leais e de fé eternamente. Então, a todos os que têm fé está garantido um governo justo, que terá um julgamento justo baseado no nosso coração, não nas nossas falhas, né? O sacrifício de Jesus a nosso favor e o nosso coração ali naquela situação. Isso prova o grande amor que Jeová tem por cada um de nós. Então, esse reino, irmãos, ele está garantido, conforme 2 Pedro 3,13, está garantido para pessoas de fé, certo? Então, Revelação 7, 9, 14, demonstra que nós precisamos desenvolver a fé. Vamos ler 2 Pedro 3, 9? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Se todos acharam, diz: Jeová não é vagaroso com relação à sua promessa, como alguns pensam, mas ele é paciente com vocês, porque não deseja que ninguém seja destruído, mas deseja que todos alcancem o arrependimento. Percebe? Então, se nós valorizarmos o amor e o interesse que Jeová tem em nós, estudaremos a Bíblia, meditaremos nela, faremos oração e nos achegaremos mais a Jeová. Com isso, teremos mais ou menos fé. Mas, não é verdade? Gostaria de ler um texto com os irmãos, Isaías 41, 10. Esse texto é uma garantia que nós temos de Jeová, só que enquanto os irmãos leem aí nas suas Bíblias, eu vou ler numa outra condição aqui, tá? Eu vou ler como se eu tivesse fé já, né? Eu já desenvolvi a fé que eu preciso, ok? E aí os irmãos acompanham aí na Bíblia. Isaías 41, 10. Podem acompanhar que eu vou começar. Não terei medo, pois Jeová está comigo. Não terei ansiedades, pois Jeová é meu Deus. Jeová está me fortalecendo. Sim, Jeová está me ajudando. Estou firmemente seguro na mão direita de justiça de meu Deus Jeová. Quando a gente desenvolve fé e nós lemos a Bíblia, nós trazemos o texto para nós, né? Isso é muito importante, fica pessoal, a palavra de Deus fica para você, né? Então, irmãos e presentes, estude a palavra de Deus, sirva diligentemente a Jeová, não deixe que esse mundo estragado, corrupto, insano, corrompa nossos corações, nossa mente e nossa vontade de fazer o melhor para Jeová. Faça constante uso da oração, irmãos, é o que vai nos achegar cada vez mais a Jeová. Tendo essa fé, usando a oração, fazendo pesquisas, meditando nelas, nós vamos ter apreço pela importância que Jeová dá para cada um de nós. E também, irmãos, poderemos esperar com fé o vindouro, grandioso, inexplicável, que saberemos só como vai ser quando estivermos e se estivermos lá, novo mundo prometido por Jeová.